você amiga, você amigo do nosso programa A Hora da Prosa. Estamos começando mais um episódio, recebendo aqui um convidado que é um ativista político, que já foi trabalhador do comércio, do setor bancário, enfim, já fez muita coisa nessa vida. Nós vamos conversar aqui com o Renato Foresto, que é da cidade de Ribeirão Pires, e queremos saber, Renato, quem é você e o que você andou fazendo até chegar aqui. Olá, telespectadores que estão acompanhando essa entrevista. Eu sou o Renato Foresto, eu nasci em Barretos, vim para São Paulo, na Grande São Paulo, Ribeirão Pires, exatamente, em 1971, né? Vim com 6 anos de Barretos e fiz a minha vida em Ribeirão Pires, no ABC Paulista aqui, né? E meu primeiro emprego foi com 14 anos. 14 anos de idade, eu fui registrado na Casas Pernambucanas de pacoteiro, e de pacoteiro eu passei para vendedor, auditor fiscal, e estava numa carreira dentro da Pernambucana até que eu achei melhor me desligar, porque auditor fiscal a gente saía muito de casa, e aí eu parti para o banco, para a carreira de bancário, que não é uma carreira, e muito lá naquela época, já em 1990, eu entrei de 89 para 90, mas meu registro foi em janeiro de 90 mesmo. E já se falava que era uma profissão extinta, que ia entrar em extinção, né? Então a gente começou a ver as manobras do patronado, né? Daquele setor que estava demitindo muito e tudo mais. Como eu disse para você, Jerônimo, eu trabalhei no comércio por 10 anos, na Casa Pernambucana, fui pacoteiro, vendedor, auditor fiscal, e depois saí da Casa Pernambucana e entrei para o Bamerindos, o setor bancário, né? E, como eu disse também, nessa época, muita visão de algumas pessoas dizendo que a categoria bancária ia entrar em extinção, eu comecei a olhar para o movimento sindical, sendo que na minha família também tinha muitos ativistas do movimento sindical. Eu entrei para o movimento sindical com essa perspectiva de que a categoria ia ser extinta. Então fizemos muita luta para manter quadros de funcionários do Bradesco, do Itaú e de outros bancos, e fazendo a luta com figuras assim que eu tenho a honra de ter lutado lado a lado, como Gusquem, como Ricardo Berzoini, Gilmar Carneiro, Augusto Campos também, né? Eu conheci essas figuras que foram professores para mim dentro do setor bancário sindical, né? Uhum. Muito bem. Renato, eu vou aproveitar aqui, vou fazer um parênteses na nossa conversa, porque você falou dos ativistas sindicais da sua família, e eu quero fazer um registro aqui de que vamos dedicar esse nosso programa à memória do Almiro Nunes. Almiro Nunes, seu tio, que foi um companheiro assim com quem eu trabalhei muitos anos e aprendi muito com o Almiro, militamos juntos no movimento sindical. Então, dedicamos aqui este programa à memória do Almiro Nunes. Muito legal, muito legal isso da sua parte. E quando eu fui vereador, eu vou chegar ainda nessa parte, mas eu fiz um prêmio no Dia dos Metalúrgicos, prêmio Araquém, para dar destaque para aqueles metalúrgicos se colocar à frente de uma luta louvável e tudo mais. A gente fez uma sessão solene na Câmara, eu acho que você participou. Eu estive lá, sim. E eu fiz essa homenagem ao Araquém, que era o Almiro Nunes, um idealista, uma pessoa super focada em uma sociedade mais justa, igualitária, e fez lutas dentro da Atlas Copco, e aonde ele passou, que as pessoas, quando eu conto as histórias, falam, não, isso aí não aconteceu.
de vocês ganharem tudo o que vocês estavam reivindicando e por conta de 2 companheiros que foram demitidos, vocês manterem a greve. Isso não aconteceu, isso é conversa. É verdade, Renato. Isso aconteceu na fábrica da Atlas Copco, na cidade de Diadema, no ano de 1993. Havia ali um grupo de militantes muito grande e assim, uma categoria muito unida, né? Nós tínhamos um grupo de fábrica com mais de 30 pessoas, militantes assim de primeira ordem no movimento sindical. E o Almiro era um grande líder, né? Seu tio foi um grande líder naquele momento lá na Atlas Copco. Eu queria contar uma curiosidade, posso, Gerônimo? Claro. A gente tem algumas lideranças que se despontaram, foram prefeitos de Santo André, o Grana. Sim. E, na época, para vocês terem uma dimensão da ideologia e do foco do Almiro de construir uma sociedade mais justa. Dentro da Brosol, quando ele trabalhava com o Grana, ele fez uma luta e o trabalhador da Brosol acreditava essas lutas para o Almiro. Só que nessa época estava despontando uma liderança jovem, um menino novo, o Grana e tal. Só que 90% da fábrica dizia que quem tinha que ser o representante da fábrica, que estava tendo a eleição do Sindicato dos Metalúrgicos, deveria ser o Almiro Nunes. O Almiro subiu no caminhão, entendendo o momento que ele precisava cuidar do Partido dos Trabalhadores de sábado e domingo, porque a luta dele era de domingo a domingo, não tinha folga. Isso. E ele tinha cuidado do Partido dos Trabalhadores na cidade de Ribeirão Pires e que ele precisava lançar essa nova liderança, esse jovem que estava se iniciando, que era o Grana. Ele subiu no caminhão e pediu para a companheirada votar no Grana. E a companheirada estava meio resistente porque tinha ele como uma liderança. Uhum. E ele conseguiu convencer a maioria da peãozada para o Grana ser o representante do sindicato. Então a história do Grana começa com a história do Almiro também. Eu queria só fazer esse registro. O Grana, aqui o Renato se referiu, é o prefeito Carlos Grana, né? Foi prefeito na cidade de Santo André, hoje está no Ministério do Trabalho, trabalhando lá com o Marinho. E o Grana, quando ele estiver por aqui, certamente vamos trazer o Grana aqui para a gente fazer uma conversa com o Grana também. Mas esse fenômeno do Almiro aconteceu também na Atlas Copco, por volta de 1992, quando teve eleição para a diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. O pessoal da Atlas queria que o Almiro fosse o nosso representante. E o Almiro teve a humildade de reconhecer as qualidades, o destaque do nosso amigo Aleto José de Souza. E o Almiro, então, retirou-se da disputa e apoiou a candidatura do Aleto. Era uma pessoa muito generosa. Para a direção do sindicato. Com certeza, ele formou muita gente. Saudades eternas de Almiro Nunes. Mas então, Renato, prosseguindo. Se a gente ficar falando do Almiro, a gente se emociona e esquece de falar algumas coisas. Vamos botar o pé no chão, né? Isso porque eu aprendi tudo que eu aprendi dentro do setor político, quando eu fui vereador, sindicalista, com o Almiro. Então é difícil não falar dele. Ele é uma referência. Né? Mas enfim, você no movimento sindical, você não foi apenas um diretor de base. Você chegou à executiva e teve cargos importantes lá na estrutura do movimento sindical bancário do ABC. Como é que foi essa sua trajetória lá nos bancários? Conta um pouco pra gente. Em 1995, o pessoal me convidou que em 96 ia ter a eleição da FETEC, Federação dos Bancários do ABC. Então, o pessoal precisava de ajuda, que a gente tinha em 94 ganho aquele sindicato que era da Pelegada, mas ainda tinha resquícios ainda de oposição dentro do sindicato. E
os metalúrgicos, através do Almiro, de outros companheiros, falam assim, tem um companheiro lá no Bamerindos que pode ajudar vocês. E eles me trouxeram para a chapa da federação. Eu comecei a trabalhar em São Paulo, por isso que eu tive contato com Ricardo Berzoini, Gilmar Carneiro, Augusto Campos, Busquem, né? Algumas pessoas que frequentavam o Martinelli lá, que é a sede do Sindicato dos Bancários de São Paulo. Então eu comecei a militar lá em São Paulo, na federação. E eu tinha um grupo que fazia eleições sindicais para recuperar sindicato, que era da Pelegada. Pelegada, para quem não sabe, aí quem está, os telespectadores que estão acompanhando, é aquele sindicato de balcão, que não trabalhava para o trabalhador. Ele só trabalhava para cair o dinheiro do imposto sindical na conta do sindicato e eles ficarem no bem bom lá e não fazer a luta devida, que era a melhoria da classe trabalhadora. Então eu estava no setor bancário, a gente conseguiu ganhar aqui o sindicato e eu comecei a fazer eleições pelo interior, Limeira, Taubaté, e a gente montava chapa, fazia a base lá daquele determinado local, montava a chapa e disputava aquele sindicato. E ganhamos alguns sindicatos da Pelegada, também do PSTU, do PCdoB. A gente tinha uma corrente que era articulação, e a gente começou a ganhar bastante sindicato para articulação e fazer com que a nossa estrutura fosse essa que acontece hoje, de uma negociação nacional do Sindicato dos Bancários, que trouxe bastante benefício para a categoria. Muito bem, Renato. Depois do movimento sindical, você, como você disse, sempre morou na cidade de Ribeirão Pires. E você foi candidato e foi eleito vereador na cidade de Ribeirão Pires. Você já falou da homenagem feita ao Araquém. Sim. E na Câmara. Eu acompanhei um pouco à distância a tua atuação enquanto vereador de Ribeirão Pires, mas eu gostaria que você dissesse como que foi essa experiência de ser um vereador. Você foi vereador de oposição, não é isso? Em Ribeirão Pires. Como é que foi essa experiência lá na... Para mim contar, bem rapidinho, teve um clique, né? Que eu estava no movimento sindical de 98, quando eu fui liberado. Eu entrei em 95, mas eu fui liberado para o trabalho sindical em 98, até 2012. Então eu fiquei 14 anos no movimento sindical. Fui secretário-geral, fui da executiva dos bancários e passei por todas as etapas. Quando eu vi que minha trajetória já estava cumprida dentro do movimento sindical, eu fui trabalhar no governo Marinho em 2012. Trabalhei no governo Marinho. Na verdade, 2010. De 2010 a 2012. Quando eu entro no governo Marinho, eu vejo como o poder público é importante. É uma ferramenta importante para a gente levar a justiça social. Então, fiz alguns trabalhos dentro do governo Marinho e percebi isso. E de 2010 deu esse clique. Aí eu falei, eu vou me candidatar. Eu já vinha em várias eleições carregando piano, trabalhando, coordenando a equipe para eleger deputado, vereador, prefeito, e não tinha aquela coisa de me colocar. Certo. Quando eu entro para o governo Marinho, eu vejo a importância, me candidatei e fui eleito vereador em 2012, no mandato de 2013 a 2016. Né? Dentro dessa questão que você acompanhou, da homenagem ao Almiro, que era dentro do movimento sindical, e outras homenagens que eu fiz também para a luta dos trabalhadores, eu atuei muito. Como Ribeirão Pires é uma estância turística e 100% de proteção dos mananciais, eu atuei muito na questão do meio ambiente. Eu fiz 32 representações de crime ambiental no Ministério Público. Então atuei muito, e é um setor bastante perigoso, que tem movimentação de terra, tem
ligação com crime organizado. Então, a atuação, além de ser oposição, fiz uma atuação bastante forte na questão do meio ambiente. Perfeito. Você foi candidato lá em Ribeirão Pires, Renato, num momento que me parece que foi importante para a reunificação do diretório do Partido dos Trabalhadores na cidade, não é isso? Sim. Que desde o governo da professora Maria Inês, que o partido passou uma temporada com dificuldades, muito dividido, com disputas internas, sim, não é isso? E, na tua opinião, qual o papel que a tua candidatura teve, né, nesse processo do... Nós tínhamos 4 grupos lá do Partido dos Trabalhadores e eu trabalhei fortemente para que a gente não tivesse essas disputas internas, porque, na minha visão, eu tinha que, o partido naquele momento, nós tínhamos que nos unir, porque havia uma ofensiva feroz da mídia, do empresariado, de acabar com o Partido dos Trabalhadores, de acabar. Então, tive essa articulação, essas conversas, dizendo para os companheiros, a companheirada que eram assíduos ali, que tinha essa disputa, disputar o quê? Eu dizia para as pessoas, disputar o quê? Eles estão tentando acabar com o Partido dos Trabalhadores, nós precisamos nos unir, né? E foi essa conversa aí que deu certo. Então, eu me aproximei muito da Marinês, da Clara, de algumas figuras que eram tidas como lideranças mesmo, e são lideranças até hoje, Mário Nunes e vários outros companheiros ali, e tentando aparar as arestas, e fui feliz nisso. Graças a Deus a gente foi feliz, porque hoje a gente tem um partido bastante unido, e com a intenção de colocar as nossas pautas, as pautas de esquerda, as pautas que realmente vai olhar para a periferia, que vai olhar para aquele filho do pedreiro, da dona de casa, de todos os trabalhadores, sem distinção. Então a gente precisa ter essa coisa em mente, porque o Partido dos Trabalhadores é o maior partido da América Latina. É o partido que realmente leva a justiça social. E a gente precisa de ter união para a gente conseguir colocar as nossas bandeiras e as nossas pautas. Então é isso, essa linha que eu atuei fortemente. Depois disso, fui candidato a prefeito, mas a gente tem uma coisa em Ribeirão Pires, que é o poder financeiro. É uma cidade pequena e o empresariado, as pessoas de direita ali, eles jogam muito dinheiro no dia da eleição, em boca de urna, e uma ofensiva muito grande contra nós, do Partido dos Trabalhadores, e principalmente do setor de esquerda. Então, a gente tem bastante dificuldade, mas a luta é árdua, é contínua. Então, a gente continua lutando. Temos uma vereadora lá, bastante combatente agora nesse mandato, que é a Fernanda Henrique, do Partido dos Trabalhadores, uma menina muito guerreira, e a gente tem bastante fé que a gente vai emplacar as nossas pautas em Ribeirão Pires. Ótimo. Então, já fica registrado aqui, Renato, que nós vamos convidar a Fernanda também para uma entrevista. Assim que for possível conciliar com a agenda da vereadora, a gente vai trazê-la aqui para falar um pouco sobre a experiência atual, a política atual de Ribeirão. E hoje é aniversário da cidade, né? Ela poderia até vir com a gente aqui, acompanhar, mas infelizmente ela me ligou e disse que tem muita atividade lá, é aniversário da cidade, dia 19 de março, dia de São José, então ela não pôde vir, mas é uma liderança que eu tenho muito orgulho, está despontando, uma jovem da classe artística, uma coisa muito bacana, viu? Eu fiquei muito feliz. Eu tive a oportunidade de conhecer a Fernanda, conversei com ela um pouco já e já ficamos assim com um compromisso de acertar uma agenda para que ela venha também participar do nosso Hora da Prosa. Assim que possível, traremos a Fernanda aqui. Mas continuando, Renato, você, depois de ter sido candidato
a prefeito, num momento difícil para o Partido dos Trabalhadores, no Brasil todo, né? Sim. Um bombardeio da mídia contra as lideranças do Cassação da Dilma. Cassação da Dilma. Foi em 2016 isso. Aquilo foi terrível para todo o conjunto do partido, né? Mas o que essa experiência de ser candidato a prefeito deixou para você? O que você guarda dessa experiência? O que eu guardo é que a gente precisa ter muita resiliência, a gente precisa acreditar muito no que a gente defende, porque nessa ocasião a imprensa, a mídia tradicional, ela detonou o Partido dos Trabalhadores, e quando eu subia um caminhão de som para colocar nossas propostas, por exemplo, um episódio na feira, me tacaram tomate, tacaram ovo, sabe? E se você não tem bem firme o que você defende, o que você acredita, você desiste. Você fala, eu vou lá cuidar da minha família, não vou querer mais. Mas o que deixou de lição é isso. A gente precisa acreditar nas nossas pautas, mas mais do que isso, se a ofensiva da grande mídia, do patronato e de outros setores da elite brasileira é tão raivosa, quando você vai querer um salário mínimo melhor, uma condição de trabalho melhor, que a empregada doméstica tenha registro em carteira, que o filho do pedreiro possa entrar numa universidade de ponta. Quando você vê a elite raivosa te tacar tomate, tudo mais, pô, eu estou no caminho certo. É isso que a gente tem que fazer. Nós temos que continuar batendo nisso, porque essa justiça incomoda, sim, essas elites. Mas a gente precisa persistir e continuar na luta. Muito bom, muito bom. Não tenho dúvida de que você aprendeu direitinho com o Almir, né? Mais uma vez a gente volta a falar do Almir. Lá na Atlas o apelido dele é Seu Deraldo. Esse eu não sei. Eu sabia que era Kendi, Sagui, de vários apelidos que ele teve aí pelas empresas. Depois daquela greve de 37 dias na Atlas, durante a greve o pessoal assistia muito filme na sala da comissão. A gente tinha lá uma TV, um DVD. Depois eu queria contar esse negócio de filme rapidinho. Não. E aí, no filme O Homem que Virou Suco, tinha um personagem chamado Seu Deraldo, que era assim um radicalzão de esquerda, que defendia posições e lutava contra a elite, a burguesia. E a peãozada começou a associar a imagem do Seu Deraldo com Almiro. E aí o Almiro ficou sendo chamado... Apelido de Seu Deraldo. Por um bom tempo ele era chamado de Seu Deraldo. Essa história do filme que eu queria emendar na sua é que na época, lá em 1990, 91, ele tinha a casa dele na Casas Próprias, Jardim Valentino, mas era chamado de Casas Próprias, lá no bairro. Uhum. Ele passava na garagem da casa dele filmes, Ilha das Flores e outros filmes assim, que ele pegava lá na biblioteca do Sindicato dos Metalúrgicos para passar para a molecada. Ele começou a fazer um monte de plateia ali, de menino adolescente que estava começando a se interessar por política, e, por incrível que pareça, um desses meninos foi meu assessor. Depois ele contou, pô, o Almir é seu tio? Na época ele fazia isso lá na casa dele, passava filme para a gente ter um senso crítico da sociedade e tal. Pô, o Almir me ajudou muito a ter essa visão de esquerda e tal. E ele fazia isso no bairro dele. Então, para vocês terem uma ideia, vocês que estão nos acompanhando nessa entrevista, era uma pessoa que se preocupava 24 horas de fazer a luta, mas não só a luta, de formar pessoas. Ele era uma pessoa espetacular. E fazia isso lá na periferia de Ribeirão Pires, né? Um bairro pequeno, um bairro ainda novo, né? Quando ele fazia essa sessão de cinema para a garotada. Grande Almir.
E hoje, como é que você está lá em Ribeirão Pires? Você está trabalhando na Prefeitura de Mauá, meio ambiente. Conta aí, como é que é? Estou trabalhando na Prefeitura de Mauá, né? Eu trabalhei no mandato do Marcelo, mandato anterior também. Eu fazia a chefia da fiscalização ambiental. Isso já veio com a experiência que eu tive em Ribeirão Pires. Então a gente fez um trabalho legal lá também para preservar um pedaço importante de Mauá, que é a Estrada do Carneiro, que vai dar lá na Sapopemba, que tem bastante verde, tem uma fauna. Nós temos também um parque da Gruta, Santa Luzia, que é um parque importante também, o Parque Guapituba. Nós temos em Mauá, as pessoas olham ali o polo petroquímico, olham o setor de Sertãozinho, que tem bastante empresa, e acha que Mauá não tem verde. Mas Mauá é uma cidade bastante importante também na questão do meio ambiente, onde tem também a nascente do rio Tamanduateí, tem alguns pontos turísticos da área da questão ambiental, que é muito importante para nós. Então eu comecei a desenvolver um trabalho lá, junto com o Rogério Santana, junto com o Elson Silva, e um trabalho bastante satisfatório, muito bacana. E hoje eu continuo na Secretaria do Meio Ambiente, eu estou lá no Parque Guapituba, né? E a gente está lá de segunda a sexta, à disposição da população. E é muito legal quando você vê que essa luta que eu fiz como vereador também foi bastante importante para mim ter essa formação, para que eu leve isso para Mauá e defenda o meio ambiente em Mauá também. Só registrando aqui para os nossos telespectadores que Mauá, quando a gente fala que ele sai de Ribeirão e vai trabalhar em Mauá, a gente está falando de atravessar a rua, né? Que Mauá e Ribeirão Pires são cidades vizinhas que já foram uma só no passado, né? E que hoje Mauá é uma cidade importante na região do ABC e tem saído nas reportagens aí de economia, tem sido a cidade da região que mais tem gerado postos de trabalho. Então Mauá está em franco desenvolvimento, isso é importante. Mas Renato, pode não parecer, mas nossa conversa aqui está perto do final. Passa rápido, Passa rápido. Meia hora é pouquíssimo tempo para a gente prosear. Então eu gostaria que você deixasse aqui para os nossos internautas, nossos telespectadores, alguma mensagem. Como é que o Renato Foresto está vendo a situação que a gente vive atualmente e o que você imagina para um futuro próximo, Renato? Eu penso, Geraldo, que nós estamos vivendo um dos piores momentos da nossa sociedade aqui no Brasil. Por conta das fake news, por conta do bolsonarismo, o ódio dessa elite que não pode ver a ascensão de um garoto de periferia, um garoto pobre que saiu ali da periferia com seus pais, pedreiro, a mãe doméstica, ou então empregada doméstica, né? Que desponte. Então esse ódio, ele está muito mais focado através das redes sociais e da fake news. Então nós temos uma tarefa hoje de desmontar essa mentira chamada Bolsonaro. E eu tenho essa luta diária. Eu estou trabalhando em Mauá, fui vereador, mas a minha luta é dentro do ônibus, dentro do trem, na rua, na praça. A gente precisa falar disso. Nós precisamos falar dessa luta da classe trabalhadora, e o instrumento dessa luta é o Partido dos Trabalhadores, que foi forjado dentro das fábricas, no chão de fábrica. Então, o que eu vejo é muito mais luta, Jerônimo, porque nós temos essa ferramenta das redes sociais, da internet, que hoje eles que estão na extrema-direita, ali, os conservadores, a elite brasileira,
ela está muito feroz e está sabendo usar essa ferramenta. Nós precisamos desmontar essa bomba que nós temos hoje no Brasil. E essa é a minha tarefa, e eu convido vocês que estão nesse campo democrático, esse campo que é progressista, que olha para todas as pessoas, olha lá para o garoto da periferia, que ele tem que ter oportunidade. E para isso a gente precisa desmontar isso, desmontar as mentiras e a fake news. Eu vejo com bastante otimismo, porque a gente está conseguindo colocar esses canalhas que estão fazendo essas fake news para onde eles devem estar, na cadeia, fazendo com que a verdade prevaleça. Então é isso que eu penso, eu estou bastante otimista. Nós temos aí o Judiciário atuando, o STF e outras instituições que estão sendo fortalecidas, porque, em primeiro lugar, a gente precisa levar a democracia, porque a gente teve um regime militar aí antidemocrático, onde as pessoas eram torturadas, desaparecidas, e estão até hoje famílias procurando seus entes queridos. Por isso, a importância de você que está nos ouvindo aí, de lutar, continuar lutando por justiça social e por igualdade, que a gente tenha uma sociedade igualitária. É isso. Muito bom, Renato. Muito bom receber você aqui. Eu quero te agradecer mais uma vez. Fiquei muito contente de você ter aceitado o nosso convite, ter vindo participar do Hora da Prosa. E, de fato, foi uma prosa muito boa, muito rica. Eu também gostei, Jean. Eu gostei, estou à disposição para quando você quiser a gente voltar e colocar outros pontos aí que eu acho importante para a gente fazer essa trajetória, né, que a gente sempre teve para uma sociedade mais justa. Maravilha, Renato. E a você, nosso telespectador, nossa telespectadora, eu espero que também tenha gostado dessa nossa prosa. E o Hora da Prosa fica por aqui e a gente volta na próxima semana. Até lá. Até.